Ópera apresenta. Inspire-se. Inove. Evolua. Expogestão. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Expogestão para estar hoje aqui com vocês, para falar sobre transformações, sobre a economia brasileira, os seus riscos. Não é? Vou falar sobre a transição que se opera hoje na economia mundial, os desafios do Brasil, não é? Os riscos do Brasil, o que pode dar errado, não é? E terminar com uma palavra de esperança, de, vamos chamar, otimismo sobre o futuro do Brasil, apesar dos riscos e dos enormes desafios que temos pela frente. Vamos começar? A economia mundial, ela passa por uma transformação, que é a maior dos últimos 10 anos, pelo menos, né? A economia mundial vai se tornar menos eficiente do que ela é hoje, né? Porque a Covid-19 e a guerra na Ucrânia mudaram as condições. Foi a rede mundial de suprimentos que permitiu o expressivo crescimento da economia mundial nas 2 primeiras décadas deste século, que são considerados o período de chamada grande moderação, em que o mundo como um todo ficou mais rico. E tem um fenômeno da China, que emergiu nesse processo como grande centro, provedor de mão de obra qualificada, de baixo custo, e um ambiente de negócio que era tido como seguro. Não é? O mundo mais eficiente ficou mais barato. Não é? E um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do iPhone. O iPhone hoje é produzido mundialmente. A Apple cuida de apenas 2 coisas: o design, ou seja, o projeto, e o marketing. 100% da produção física do iPhone é feita fora dos Estados Unidos, na Alemanha, na Coreia do Sul e grande parte na China. E isso barateou gigantescamente o preço do iPhone. O iPhone custa hoje menos da metade do que custaria se fosse produzido nos Estados Unidos. E eu considero que esse é o grande símbolo desse processo. Vocês imaginam quantas pessoas no mundo puderam ter acesso ao telefone celular? Grande parte delas não teria se ele custasse o dobro. Né? Isso agora vai mudar. Já começou a mudar. Né? Porque a Covid e a guerra na Ucrânia recriaram custos que não existiam. Não é? O produto vai ficar mais caro, porque muitas empresas vão migrar da China para o Vietnã, para a Tailândia, para a Malásia, para a Indonésia, para o México, talvez até para o Brasil, não é? Porque se deram conta de que o risco geopolítico que tinha desaparecido com o fim da União Soviética voltou à tona com a pandemia e a guerra na Ucrânia, com o advento de um líder autocrata na China que cria incertezas. Né? O iPhone já está transferindo parte de sua produção da China para o Vietnã. Né? Isso significa, como eu falei aqui, menos eficiência, preços mais altos. Né? O Banco Mundial fez um estudo recente, divulgou, um livro, há 2 meses atrás, dizendo o seguinte: essas transformações que estão reduzindo a eficiência da economia mundial, vão fazer que o mundo cresça, nos próximos anos, muito menos do que estava crescendo. O mundo vai crescer muito menos do que crescia há 30 anos atrás. Isso não é nenhuma catástrofe, é apenas menos riqueza, ou menos velocidade na geração de riqueza. O mundo crescia 5% ao ano, vai crescer 3%. Não é? Isso tem implicações para todos os países, né? E uma das consequências desse processo, que foi primeiro a paralisia do consumo, né, com a Covid, e depois, quando começou a abertura da economia, muitos que tinham acumulado poupança começaram a consumir. E aí houve um desequilíbrio que levou
há um aumento grande de frete, do frete marítimo, quintuplicou os portos na costa oeste dos Estados Unidos, onde vem a parte da produção da China, ficaram congestionados, né? E isso gerou um choque de preços com a maior inflação dos últimos 40 anos no mundo rico, né? Vários países ricos começaram a ter inflação de 2 dígitos, 10, 11, até a Alemanha passou dos 10%, né? Isso tudo gerou um ciclo de alta de juros nos países ricos, que vai se prolongar por algum tempo, né? E a alta de juros também impacta negativamente a atividade econômica e, portanto, o potencial de crescimento do país. E permanece a expectativa de recessão nos Estados Unidos, na Europa, especialmente na Alemanha, na Europa por causa do custo da energia, nos Estados Unidos por conta de uma demanda muito aquecida, né? Tudo indica que podemos escapar disso. As informações mais recentes pode ser que não tenha a recessão nos Estados Unidos, talvez não tenha na Europa, talvez limitada à Alemanha, né? Mas isso significa menos demanda mundial, né? E aí, esse mundo criou um conjunto de novas palavras. A palavra da moda, quando esse processo começou, no final dos anos 90, era offshore, ou seja, produzir além mares. Agora, com as incertezas, novas palavras surgiram. O reshoring, que significa trazer de volta a produção para o território americano, por exemplo, que foi o discurso do presidente Trump, né? Fazer a América grande alguém, trazendo de volta as indústrias que foram para a China, para a Índia e para a Ásia como um todo, né? Nearshoring é produzir perto de um país que, além de tudo, seja amigo. Friendshoring é outra palavra, né? Globalization é uma palavra criada pela revista The Economist, significando que a globalização vai diminuir, né? E tudo isso gera menos atividade econômica, certo? Muito bem. Isso tem impacto no Brasil. Primeiro, nós vamos exportar menos produtos manufaturados. Não significa que vamos cair a exportação. Apenas, em vez de ela aumentar 5%, 10%, vai aumentar 3%, 5%, né? Mas vai continuar subindo, menos rapidamente do que no passado, né? Mas, ao mesmo tempo, vai gerar novas oportunidades para o Brasil. Por exemplo, que tal a gente fazer parte dessa rede mundial de suprimentos? Nós temos uma indústria diversificada, né? Competitiva em muitos aspectos, e estamos próximos do Ocidente mais do que a China. Portanto, a gente seria competitivo. Sucede que não basta isso, né? É preciso que nós tenhamos equilíbrio macroeconômico, que haja redução de riscos, que haja segurança jurídica. Então, a proximidade não é o principal fator que pode levar o Brasil a fazer parte dessas cadeias mundiais de suprimento. E só um parênteses, né? Essa é uma nova realidade de políticas industriais no mundo. Antigamente, a política industrial buscava produzir um bem. Então, o país se industrializa se ele produzir o automóvel, a geladeira, as máquinas agrícolas e assim por diante. Hoje, ele pode ficar rico fazendo parte de uma cadeia. Em vez de fabricar o automóvel, fabrica o carburador, o pistão, o pneu e assim por diante, não é? Então, o Brasil tem essa base. Só que a proximidade, como eu falei, não é suficiente. Se fosse suficiente, a Nicarágua seria mais competitiva do que o Brasil, porque ela está mais perto dos Estados Unidos do que nós, né? Daí a importância de resolver os problemas que geram desequilíbrio macroeconômico no Brasil, particularmente na questão fiscal que eu vou comentar daqui a pouco. E tem uma última palavra que está em moda, chama-se power shoring. Power no sentido de energia, né? Shoring no sentido de trazer para esse território, né? E por que essa palavra começa a ter relevância? Porque a crise de energia na Europa, derivada da invasão da Ucrânia, né, que encareceu os preços do petróleo, do gás da Rússia, né, ela gerou a percepção, que já existia, mas ela se acentuou, de que à medida que a empresa industrial se moderniza, se amplia, ela é cada vez mais consumidora de energia. Então, os países competitivos nessa nova realidade serão aqueles que tiverem energia com 3 características. Primeiro, abundante. Segundo, barata. Terceiro, limpa.
né? E o Brasil reúne essas três condições. Primeiro, nós temos já 75% da nossa matriz energética caracterizada por energia limpa, né? Não é de petróleo, não é nem mesmo de gás, né? E com um potencial enorme disso se ampliar. Por exemplo, estudos recentes mostraram que a costa do Nordeste, para a produção de energia eólica no mar, o potencial energético corresponde a todo o consumo de energia hoje do Brasil, né? Portanto, nós temos condições de ampliar isso aí. E, portanto, já está acontecendo na Europa, empresas, por exemplo, na Alemanha, migrando para outros países onde a energia seja abundante, barata e limpa, né? Esse vai ser um potencial competitivo do Brasil nos próximos anos, né? E, além disso, o Brasil tem como aproveitar o mercado de carbono. A economia do mundial vai descarbonizar. Isso é uma realidade inescapável. Os tratados estão assinados e o Brasil tem que se preparar para isso, né? Alguns projetos já estão no Congresso, outros estão em elaboração, e o Brasil vai ter vantagem nesse processo de descarbonização, porque ele tem a floresta amazônica, a expansão das florestas, que podem ser fixadoras do carbono e geram créditos que vão beneficiar o Brasil. E podemos ser uma potência também. Estamos devagar, podíamos ir mais rápido na energia do hidrogênio, que é a energia do futuro, quase infinita, não é isso? Muito bem. Agora, voltando aqui para o Brasil, o grande problema nosso é a situação fiscal. Na verdade tem outro, né? Mas eu não vou me estender, podemos até fazer isso no debate. O outro é a produtividade. O Brasil hoje cresce menos do que os seus pares da América Latina há 40 anos. Crescemos menos do que os países emergentes há mais de 20 anos. Estamos crescendo menos do que os países ricos, o que é um absurdo. Nós temos tudo para crescer mais rápido do que eles, e não chegaremos à posição deles se não crescermos mais rapidamente. Nós estamos crescendo menos do que os Estados Unidos, por exemplo, né? A média está ficando abaixo do crescimento da economia mundial. Isso aí tem a ver com produtividade. Mas a gente pode conversar isso no debate, não vou me aprofundar nisso, né? A produtividade caiu muito no Brasil. Existe hoje basicamente na agropecuária. A indústria está caindo na sua produtividade, os serviços têm produtividade muito baixa e por aí fora, né? E nós temos um desequilíbrio fiscal grave, mas muito grave, que ele começou a ser construído pela Constituição de 1988. Os constituintes de 88 elegeram como um dos seus objetivos reduzir a desigualdade no Brasil, reduzir a pobreza, no que estavam certos, né? O Brasil não podia continuar, e naquela época a desigualdade era maior do que hoje, a pobreza era maior do que hoje, só que eles optaram para cumprir esse objetivo gastando mais. A China fez a mesma coisa e mais, sendo mais eficiente, sendo mais competitiva. A China tirou 850 milhões de pessoas da pobreza em uma geração. Isso é um feito sem paralelo na história da civilização mundial, né? Nós aqui é para gastar, então vai ter dinheiro para mais aposentadoria, para mais funcionário público, mais programa social, né? E com isso o Brasil se tornou um exemplo muito interessante. O Brasil gasta em programas sociais tanto quanto a Alemanha proporcionalmente. 25% do PIB. Os Estados Unidos gastam 14%, quase a metade. Tudo bem, devia acabar com a pobreza mesmo, trabalhar. A questão é uma pergunta que ninguém fez. Será que a gente estava em posição de fazer isso? Será que tinha dinheiro? Será que o Brasil era rico o suficiente para fazer esse processo que os ingleses, por exemplo, fizeram isso nos anos 40? Mas na época que os ingleses fizeram esse processo de criação de um estado de bem-estar social, a Inglaterra era a grande potência do mundo. Estava perdendo a posição para os Estados Unidos, mas o sol ainda não se punha no Império Britânico. Nós somos um país relativamente pobre e criamos programas sociais de país rico, de país nórdico. Saiu um estudo do FMI há 2, 3 meses atrás, diz o seguinte: o Brasil é o terceiro país de maior cobertura social via orçamento público. Nós deixamos para trás, proporcionalmente, os nórdicos. Fazemos mais do que a Suécia, mais do que a Noruega, mais do que a Dinamarca, mais do que a Finlândia. Isso é insustentável, porque isso levou a um processo em que a despesa pública federal crescia a um ritmo
de 6% ao ano, enquanto o crescimento da economia, em média, era de 2,5%. Não precisa ser estatístico, matemático, economista, engenheiro, para saber que não vai dar certo, isso não fecha. Em algum momento ia bater no muro. Isso geraria uma crise fiscal muito séria, né? Então, como eu disse, as despesas crescem em ritmo superior ao crescimento do PIB. 5 itens representam mais de 90% da despesa: pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais. Isso não tem canto nenhum do mundo, né? A média mundial de rigidez orçamentária é de 50%. Ou seja, em média, os países em todo o mundo, os governos têm metade do orçamento para fazer políticas pró-ciência e tecnologia, pró-crescimento econômico e social, pró-redução da desigualdade, pró-redução da despesa, da pobreza. Nós só temos 9% hoje. Provavelmente isso vai diminuir cada vez mais, né? Porque as despesas obrigatórias voltaram a crescer no governo Lula a um ritmo superior do crescimento da economia, porque ele restabeleceu os reajustes salariais do salário mínimo, os reajustes do salário mínimo, e o salário mínimo impacta 3 de cada 4 benefícios previdenciários. Então, a despesa previdenciária vai crescer muito mais também, né? E a despesa previdenciária já representa quase metade do orçamento do Brasil. Ou seja, nós estamos gastando metade do orçamento com aposentadoria e pensões, né? Se você juntar o pessoal, 70% do orçamento federal é para aposentadoria e pagamento de funcionário público. Isso é insustentável. Um dia vamos ter que discutir isso, tá certo? Muito bem. Isso gera um problema sério, que é a geração de déficits primários. O resultado primário leva em conta a despesa pública e exclui os encargos financeiros, né, da dívida. Os gastos primários do Brasil fazem, como eles crescem mais do que o crescimento da economia, eles vão aumentando a dívida pública como proporção do PIB. Então, essa dívida pode chegar a 87% do PIB em 2026. A média dos países emergentes com os quais nos comparamos é de 60% do PIB. E é mais do que isso, porque existem duas formas de medir a dívida. A forma mundial, universal, seguida pelo FMI, pelo Banco Mundial, é toda a dívida pública, inclusive a que está na carteira do Banco Central. Aqui no Brasil a gente exclui a carteira do Banco Central. Olhada pela metodologia do FMI, essa dívida vai ser perto de 90% do PIB, que é isso que compara com o resto do mundo, né? Nós vamos estar entre os 3 países emergentes mais endividados do mundo, em termos proporcionais: Brasil, Egito e Líbia. Vocês vejam que em companhia nós temos, né? Enquanto que a média dos países emergentes, como eu falei aqui, é 60%. Isso é insustentável. Insustentável. Daqui a pouco não vai ter dinheiro para ciência e tecnologia, para cultura, para lazer, para investimento e assim por diante, né? Então, o novo arcabouço fiscal veio até melhor do que se esperava, né? Porque o governo Lula conseguiu mudar a Constituição para acabar o teto de gasto. E o teto de gasto teve uma função, embora ela não fosse cumprida. Qual era a ideia? O Brasil vai bater no muro com essa política fiscal. É preciso dar um basta. Basta, não cresce mais. Durante 20 anos não vai crescer, em termos reais, né? Só cresce pela inflação. Qual era a expectativa dos formuladores do teto de gasto? É que isso geraria uma discussão na sociedade sobre o gasto obrigatório. Discutir, por exemplo, educação, saúde, previdência, pessoal, tudo mais. Será que o Brasil precisa gastar 6,3% do PIB em educação? Gastamos mais do que os países ricos. 5,8% são os ricos. Gastamos quase uma vez e meia, ou mais de uma vez e meia, que gasta a China. A China gasta menos de 4% do PIB em educação. No entanto, a China é um êxito. Grande parte do êxito da China nos últimos 40 anos se deve à qualidade de sua educação, né? E ainda temos uma regra maluca, tipicamente brasileira, que salário de professor se reajusta não por produtividade e custo de vida, mas pela arrecadação. Se a arrecadação subir 30%, o salário sobe 30%, né? Também não tem nada parecido no planeta, né? Então, mesmo assim, se esperava o pior. Quem vai determinar a nova regra fiscal?
Aí o pessoal do PT, a velha guarda do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, o ministro Guido Mantega, e por aí fora, né? Então isso gerou uma grande incerteza. E o discurso do Lula, retrocedendo ao pior do PT, chegando de volta aos anos 80, né? Mais aumentava essa dúvida. E saiu uma coisa melhor, né? O arcabouço fiscal surpreendeu positivamente, né? Eu costumo citar uma afirmação do Alexandre Swartman, um economista brasileiro muito conceituado. Ele usou um ditado antigo que diz o seguinte: está todo mundo feliz, o mercado, a bolsa está subindo, né? O juro futuro caíram. Por quê? É aquela sensação, ou seja, qualquer alternativa é melhor do que a morte. Certo? Então, como a gente não morreu, então tudo bem, né? Nós vamos ficar com esse arcabouço fiscal como ele é. Mas ele não resolve o problema da dívida, né? O crescimento vai continuar e o governo está muito otimista nesse ponto. O governo calcula que em 2026 a relação dívida-PIB vai estar em 73%. A maioria das consultorias econômicas e departamento econômico do banco e universidades estão calculando em torno de 77, 87, 88, já quem fala já em 90. Nós, da Tendências, temos uma projeção de 87%. Portanto, em algum momento vai complicar. O mercado vão perceber que o governo não consegue cumprir sua meta e isso vai gerar uma crise de confiança. Quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Depende da expansão da economia, depende da expansão da arrecadação, sobretudo da arrecadação, mas outro dia um economista que eu respeito, que é o professor José Márcio Camargo, foi nosso sócio na Tendência e continua como professor da PUC do Rio de Janeiro, é economista-chefe de uma organização financeira no Rio de Janeiro. Ele calcula que em 5 anos vai chegar a crise, né? Ou seja, ela vai cair no colo do próximo presidente da República, né? Portanto, é um período difícil para o governo Lula, né? Mas, quer dizer, as promessas que ele fez na campanha e continua fazendo, elas não encontram correspondência na realidade, né? Para ele vai ter picanha, farofa para todo mundo, né? Vai ter dinheiro para investir nas Forças Armadas, vai ter o novo PAC, não tem espaço para isso, certo? E em algum momento, essas promessas vão se tornando inviáveis. Elas não se realizam, isso gera uma queda da popularidade do presidente. As pessoas se decepcionam porque as promessas não foi crescida. Primeiro, a média de crescimento do PIB no período dele deve ser inferior a 2%. Isso é muito ruim, é muito pouco, não é? Este ano nós estamos projetando, vocês vão ver daqui a pouco, 1,9%. Já tem gente falando em 2,4%, 2,5%. Tudo bem, é bem melhor, mas é muito pouco para um Brasil que tem o potencial de crescer mais do que isso, né? A taxa Selic vai ser de 2 dígitos, vai ser acima de 10%, tudo indica, tanto este ano quanto no próximo. Também vou mostrar aqui para vocês, a nossa projeção é de que a Selic começa caindo em agosto próximo e termina o ano em 12,5%, né? O Lula não tem maioria firme no Congresso. Isso dificulta a aprovação da agenda, leva o governo a ceder muito nas propostas de reforma. Isso diminui a eficiência no enfrentamento dos desafios do Brasil, né? E tem um risco muito grande, além de todos esses que eu já mencionei aqui, que é o seguinte: como o Lula vai se comportar quando daqui a 2 anos começar a perceber que não vai ser a maravilha que ele prometeu? Até todo mundo está torcendo para que seja. Se for, melhor ainda. Só que as projeções indicam que não será. Como ele vai reagir? Tem 2 formas. Ele pode dar uma de estadista: olha, me desculpe, eu estava muito otimista, errei, eu quero deixar um legado para o futuro, agora eu vou trabalhar para reeliminar esses problemas, vou enfrentar a reforma, vou privatizar as empresas estatais. Não tem nenhuma razão de natureza estratégica, política, social, econômica para o Brasil ter empresa estatal nenhuma, certo? Só que o Lula fez o contrário, proibiu qualquer privatização de empresa estatal. O Brasil estará muito melhor se todas as empresas estatais forem privatizadas, inclusive as vacas sagradas que são o Banco do Brasil e a Petrobras. Um dia vão ter que ser privatizados, porque eles vão ser melhores do que são hoje.
A Petrobras vai gerar mais riqueza, o Banco do Brasil vai ser mais eficiente quando eles forem privatizados. E no Banco do Brasil isso implica mudar a sede, né? Brasília não tem nada a ver com o sistema bancário, né? No mundo inteiro os bancos se concentram em clusters, né? Então, nos Estados Unidos os bancos estão concentrados em Nova York e São Francisco, que é lá Los Angeles. Na Alemanha é em Frankfurt, na Suíça é em Zurique, na França é em Paris e assim por diante, né? No Reino Unido é em Londres, porque isso gera economias de aglomeração, né? Gera vários benefícios de estar todo mundo junto, né? Brasília não tem nada a ver, né? O Banco do Brasil tinha que estar em São Paulo. Mas qual é a reação do Lula? Ele disse, eu vou cumprir a minha promessa. Aí o Brasil corre o risco de uma sequência de erros que são populismo, ou seja, gastar mais do que pode, voluntarismo, tentar resolver tudo na base do tapa, né? Na base da coisa imediatista, maior intervencionismo, controlar preços, né? Criar restrições às exportações, para poder ter desvio de recursos para o mercado doméstico e combater a inflação por aí, como fazem os argentinos hoje, né? E uma proposta de extensão da independência do Banco Central. E tudo isso vai gerar aumento de inflação, né? E no caso do Banco Central, vou aproveitar aqui rapidamente para fazer duas observações. A primeira que eu devia ter feito no começo, né? A maioria de vocês não deve saber, mas eu sou, por convite do meu amigo Ernesto Haselmann, eu sou o presidente do Conselho de Embaixadores do Musicário, né? Eu aderi a esse projeto porque me entusiasmei com ele, entusiasmei pela sua natureza, né? A maneira como ele foi concebido. É uma iniciativa de construir aqui em Joinville a mais importante orquestra filarmônica do Brasil, né? Com prestígio mundial que já começa a acontecer. Eu me encantei com esse projeto e aceitei presidir esse conselho. A gente se reúne aqui periodicamente para aconselhar o musicário como captar os recursos para completar essa grande obra que eles começaram alguns anos atrás, né? A segunda observação é sobre o Banco Central, né? O Brasil é o único país do mundo com mínimo de relevância que todo dia se fala mal do Banco Central. Inclusive o presidente da República, o ministro da Fazenda, todo mundo do governo, até a Simone Tebet, que eu conhecia por sua sobriedade nas atitudes, ela lançou um desafio, até uma chantagem contra o Banco Central. Esses dias atrás, ela disse, ou o Banco Central baixa a taxa de juros, ou nós vamos convocá-lo no Senado para ele prestar contas. Espera aí, não é assim que funciona. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Porque o Banco Central não faz a taxa de juros que ele quer. Nem a taxa de juros é feita pelo presidente do Banco Central, mas sim por um conjunto amplo que inclui a equipe competente dos quadros do Banco Central, uma diretoria, e leva em conta uma experiência de 100 anos, né? Uma experiência de modelos, de tecnologia, de projeção. O Banco Central não põe a taxa de juros em 13,75 porque ele quer beneficiar banco, que é o que muita gente do PT diz. E banco não ganha mais com juro alto. Pode até parecer um paradoxo, né? Não. Banco prefere juro baixo. Por quê? Porque banco é como um supermercado. Ele compra dinheiro de um lado e vende do outro, como supermercado, né? E o que ele ganha? Na diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Essa diferença se chama spread bancário. Ou seja, o melhor para banco é inflação baixa. Por quê? Porque tem menos inadimplência, tem mais negócio, e os bancos ganham mais dinheiro com inflação baixa, com juro baixo do que com juro alto. O juro alto ele ganha só para aplicar uma parte do seu capital. Uma parte do seu capital tem que ser separada para imóveis, tecnologia, etc. E uma parte ele pode emprestar, mas é mínima, não é? Então, pois muita gente acha isso, não é? E mais, não é? Existe uma pressão política para o Banco Central baixar a taxa de juros, como se fosse um processo voluntarista e não tivesse nenhuma consequência. E tem. Aliás, é interessante, né? Porque o Brasil já tem experiência disso. Mandou baixar a taxa de juros no governo Dilma, baixou e a inflação veio. E a Dilma perdeu o mandato em parte por causa disso, porque a inflação voltou. A Argentina aqui do lado é o exemplo, né? O presidente Fernando mandou baixar a taxa de juros, o Banco Central deixou de ser independente na Argentina, e aí está a inflação de 114%, e o presidente teve que renunciar à candidatura à reeleição, né? Será que as pessoas não percebem isso?
E eu me lembro, gosto de repetir isso nas minhas palestras, uma frase do ministro Mário Henrique Simonsen. As ideias erradas no Brasil, que dão errado, tem que ser tentada até dar certo. Certo? Então, isso é uma maluquice. Né? Enfim, eu acho isso uma estupidez, o que está acontecendo com o Banco Central. Felizmente, o presidente do Banco Central é um cara zen, sabe? Ele está aguentando tudo isso. E até melhor que ele vá depois no Congresso, porque ele explica. Não vai adiantar muito, mas ele vai tentar explicar. Sabe? Então, fecho parênteses. Situações que o Brasil não vai enfrentar. Confisco. Você se lembra quando na campanha eleitoral, quando o PT assumir, vai confiscar os depósitos? Zero de chance, como não aconteceu. Né? Por quê? Porque o confisco é uma violação do direito de propriedade. Por que aconteceu no Brasil? Eu estava lá nessa época, saindo quando o confisco aconteceu. Né? Porque a inflação, ela estava totalmente fora do governo, do controle. O governo Sarney não tinha as condições políticas para tomar medidas que pudessem fim a um processo inflacionário grave, né? E a gente se conformava em ganhar tempo naquela época. Né? Então, veio o governo Collor e disse assim, nós vamos resolver a inflação com um tiro, né? De uma vez só, e vamos confiscar, não é confiscar, né? É congelar todas as poupanças financeiras do Brasil, das empresas e das pessoas físicas, ficarão cada um com 50 cruzeiros só, que era da época. Né? E isso foi visto como uma medida heróica, para resolver um problema gravíssimo. E a sociedade aceitou isso, porque se convenceu que era por aí que a gente ia acabar com o processo. Né? O Congresso aceitou, tanto que aprovou o confisco. O Judiciário foi acionado por alguns brasileiros e confirmou o confisco. Sabe o que aconteceu? Não acabou a inflação. Ou seja, a percepção é o confisco só deu sacrifício, não adiantou. Portanto, se viesse de novo, primeiro que a inflação tinha que estar em 84% de novo. Mas o Judiciário não aceitaria. O Congresso não aceitaria. Zero. Né? Outra coisa. Nós vamos ter comunista. O presidente anterior diz assim, rezo todo dia para que o comunismo não chegue no Brasil. Né? Olha, com todo respeito para quem disse isso, é uma estupidez. Né? Quem fala que o Brasil pode virar comunista não leu o primeiro parágrafo da primeira página de um livro sobre comunismo. O que é comunismo? O comunismo tem duas características básicas. A primeira é que é uma ditadura, não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de opinião, quem é contra o governo vai para a cadeia, é fuzilado e assim por diante, né? Que é a ditadura do proletariado. Segundo, não existe propriedade privada, não existe gente com automóvel, com casa, com empresa, todas as empresas são estatais, tá certo? E para ter isso no Brasil, já que a Constituição garante o direito de propriedade, é o primeiro princípio da ordem econômica, do artigo 170 da Constituição, teria que alterar a Constituição, para dizer mais ou menos, fica o presidente da República autorizado a confiscar todas as propriedades privadas do Brasil. Alguém acredita que isso poderia acontecer? Zero. Até porque todos os deputados têm pelo menos uma bicicleta, né? Tem pelo menos um carrinho, né? E eles iriam trabalhar contra eles próprios, né? Então esquece esse negócio de comunismo aqui. Mas nós vamos virar Argentina. Até pode. Só que a Argentina é um caso incrível de um país que declinou depois de ter ficado rico. A Argentina, nos anos 20, tinha a quinta renda per capita do mundo. A Argentina era mais rica em termos individuais do que a França, do que a Bélgica, do que a Itália. Né? A Argentina, nos anos final do século XIX, a literatura econômica apontava os 5 países promissores do século XX. Quem eram? Estados Unidos, que já estava ficando poderoso, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Argentina. A Argentina era parte dessa aposta. Né? Então, a Argentina nos anos 20, por exemplo, Buenos Aires era o segundo mercado mundial de filmes americanos. O primeiro era Londres. Né? A Argentina ficou rica numa geração. Em 1908, a Argentina teve metrô. A Argentina teve metrô 10 anos depois da França. Né? Realmente era um país riquíssimo. Né? E aconteceu uma série de coisas, não vou comentar aqui, que não dá tempo. Né? Um país rico em recursos naturais, até mais rico do que o Brasil em alguns aspectos. Né? E a Argentina foi declinando.
Primeiro por causa da crise mundial, a Grande Depressão dos anos 30, ela decaiu porque ela era exportadora de commodities e as commodities caíram muito de preço. Mas quando chegou o fim da Segunda Guerra Mundial, a Argentina ainda era a 9ª renda per capita do mundo. Hoje, a Argentina é a 78ª renda per capita do mundo, 78. Né? E a Argentina é o 4º país que experimenta um declínio de sua riqueza desde o século XV. Primeiro foi a China. A China, no século XV e XVI, representava mais da metade da economia mundial e começou o século XX representando apenas 3%. Tem várias coisas que explicam isso. Segundo foi a Espanha. A Espanha era um país no século XVII tão mais poderoso do que a Roma. Né? A Espanha era o mundo, era o centro do mundo. Declinou. Terminou o século XX pobre, né? E numa ditadura. E o terceiro foi Portugal. Mesma coisa, parecido com a Espanha. O quarto é a Argentina. Será que a gente vai chegar nisso? É muito pouco provável. Precisaria 80 anos, né, de errar como os argentinos erraram, né, e com uma figura deletéria que contribuiu para tudo isso, que é um sujeito chamado Juan Domingo Perón. O único ditador caudilho da América Latina que tinha que distribuir, porque a Argentina era rica, ele distribuiu e deu no que deu. Então, Venezuela, nem pensar, né? A Venezuela é um país de instituições fracas, não tem base industrial sofisticada como o Brasil. 90% do orçamento da Venezuela depende do petróleo, isso oscila, né? E a Venezuela é a maior catástrofe da América Latina. O PIB da Venezuela hoje é 14% do que era quando Chávez assumiu o poder 20 e poucos anos atrás, ou seja, caiu 86%. Não vai acontecer isso no Brasil. Certo? Muito bem, aqui algumas projeções macroeconômicas. Né? Por exemplo, o PIB nós estamos projetando que cresce 1,9% no próximo ano, nós fizemos uma revisão recente. Tem gente, como eu falei aqui, falando em 2,2, 2,3, 2,4, mas não é muito longe disso aí. Mas se você pegar os 4 anos, vê que em nenhum caso passa de 2%. E mesmo que passe de 2%, este ano a média continuará sendo muito próxima de 2%. A inflação está surpreendendo positivamente, é o primeiro resultado do trabalho do Banco Central, ajudado pela valorização do real. O real chegou a valer 4,70 outro dia, 4,78, está em torno de 4,80 hoje. O nível tecnicamente adequado para esse é de 4,70, 4,80, né? Isso ajuda no processo de combate à inflação, tanto assim que nós revimos esse número. Eu mandei essa apresentação a semana passada e agora nós estamos falando em 5,1% da inflação este ano, 4,2% no próximo, mantivemos 3,9%, 3,7%, mas sempre acima da meta, que será de 3% nos próximos anos. A taxa de desemprego em torno de 8 e pouco. Né? Na verdade, isso tem muito a ver com a queda da taxa de participação. Menos pessoas estão trabalhando ou procurando emprego, e essa taxa de participação faz com que a comparação do número de desempregados com a população economicamente ativa dê um número menor do que 9. Alguns cálculos mostraram se a participação, a taxa de participação no mercado de trabalho fosse a de 5 anos atrás, essa taxa estaria em mais de 11%. Né? A Selic está aí, como eu falei, 12,5% este ano, 10,5%. Se melhorar muito, pode até cair abaixo de 9% no próximo ano, mas dificilmente cai abaixo de 9%. Né? O Brasil ainda continuará sendo um país de alta taxa de juros por muito tempo, né? Dadas as condições estruturais. A gente pode conversar isso, se vocês tiverem curiosidade. Por que o Banco do Brasil, por que o Brasil tem uma taxa de juros mais alta do que a dos Estados Unidos? Se alguém quiser fazer a pergunta, se não quiser, eu faço. Né? Ou eu vou pedir já para quem vai intermediar, né, o meu amigo Ernesto, ele já me disse que vai fazer essa pergunta. Então, eu quero aguçar a curiosidade de vocês. Por que o Brasil tem uma taxa de juros tão alta? Né? E a balança comercial, esse é o Brasil é campeão. Né? Não tem. O Brasil deixou para trás o risco cambial, ou seja, o risco de não pagar a dívida externa. E aqui nós vamos caminhando para o fim, fazer o seguinte: o Brasil reuniu um conjunto de condições estruturais
que nos permite resistir a crises, mesmo que elas venham. E aprendemos a enfrentá-las, né? No campo institucional, depois tem no campo econômico também, o Brasil tem uma democracia consolidada. Isso é vamos dizer, uma ousadia, né? Na verdade, nenhuma democracia é consolidada. A gente está vendo o que está acontecendo agora no mundo rico com a ascensão da extrema-direita, que pode deixar a democracia americana para trás, né? Se o Trump, por exemplo, voltar à presidência dos Estados Unidos, ele é uma grande ameaça à democracia americana, né? 38 anos de estabilidade política é o dobro do experimento anterior. O Brasil foi um pouco de ditadura até o fim da Segunda Guerra Mundial. E começamos a democracia em 1946, com a Constituição da época, 45, 46. Durou 19 anos. Caiu em 64, como a gente sabe, com o golpe militar. Agora, 38 já é o dobro, né? O Brasil tem judiciário independente, no sentido mais amplo do termo. Inclusive, incorporamos no modo de pensar brasileiro uma ideia importante, ou seja, decisão do judiciário se cumpre, não se discute. Você pode recorrer, mas não questionar, não querer voltar atrás na decisão dos juízes. A mesma coisa acontece com o combate à corrupção. O Ministério Público não precisa consultar ninguém para abrir processos contra suspeita de corrupção. Até exagera às vezes nisso, mas isso é um ativo muito importante do Brasil. A independência na investigação da corrupção. A imprensa livre, competitiva, agressiva, essa é uma expressão da revista The Economist de alguns 10 anos atrás, mostrando que o Brasil tem características de imprensa muito parecidas com um país rico. Isto é, os órgãos da grande mídia, da grande imprensa, não dependem do governo para exercer suas atividades. Ela ganha dinheiro vendendo edições físicas ou assinaturas online, né? E propaganda. E a imprensa livre é um dos fatores condicionantes da sobrevivência de um regime democrático. E o regime democrático, está provado, é o melhor regime para gerar riqueza, para gerar prosperidade, né? O Banco Central é independente, como eu já falei aqui, foi uma conquista que levou quase 50 anos para acontecer, mas aconteceu, e agora o Lula está querendo voltar atrás, né? E teve algo que eu falei hoje de manhã aqui, no outro encontro, né? Como as pessoas do governo, desse outro governo, não entendem como funciona o Banco Central. E são capazes de erros homéricos. O ministro da Casa Civil fez, numa entrevista semana passada, disse uma coisa inacreditável. Ele disse o seguinte: nos Estados Unidos, o presidente pode demitir o presidente do Banco Central no primeiro ano de governo. De onde ele tirou isso? Onde ele tirou esse negócio? Não tem nada a ver com isso. O que ocorre é que o mandato dos presidentes do Banco Central americano, do Federal Reserve, não são coincidentes com o do presidente. Vence no primeiro ano do mandato. Se o mandato do presidente começa em 2005, naquele ano vence o mandato do Banco Central. A partir de 2026 tem que ser outro, né? Ou então a recondução do atual. Portanto, o presidente dos Estados Unidos não demite o presidente do Banco Central. O mandato do Banco Central é que se extingue. E ele falou: temos que fazer isso no Brasil e acabar com essa história de Banco Central independente. Que maluquice é essa? Há 100 anos, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, firmou-se o entendimento de que o Banco Central tem que ser independente, autônomo para tomar decisão. Porque se o governo tiver o poder de mandar baixar a taxa de juros, ele vai mandar. Sobretudo em época de eleição, isso gera um desastre, como a gente sabe, com a volta da inflação, né? E no Brasil, o pobre vota. O pobre não votava, o pobre, eu estou falando aqui, o analfabeto, né? Até 1985. E é coisa interessante, o Brasil criou novas crenças. Os estudiosos do papel das instituições no desenvolvimento, que é uma corrente de opinião surgida nos últimos 40, já deu 3, 4 prêmios Nobel de Economia, né? O papel das instituições no desenvolvimento, e o campeão disso, que é o professor americano Douglas North, ele diz o seguinte: são as crenças da sociedade que geram a mudança institucional para melhor. E o Brasil criou duas novas crenças nos últimos 50 anos, pelo menos. Primeiro, nós aprendemos a odiar a inflação. Até
vamos dizer, 20, 30 anos atrás, prevalecia uma visão nas elites brasileiras de que a inflação era boa para o crescimento. A gente precisa de um pouco de inflação para crescer. Eu ouvi isso quando eu estava começando a minha carreira no setor público, né? Hoje não. Hoje, se o governo perder o controle da inflação, a popularidade do governo cai. Naquela época podia até subir, né? Segundo, é a intolerância à corrupção. Ou seja, nós brasileiros achávamos que a corrupção é inerente à vida pública. Esses caras estão lá para roubar mesmo. Agora, se além de roubar, eles fazem pontes, estradas, hospitais, tudo bem. É o chamado rouba mais faz, né? Então, isso mudou. E com exceção notável do Lula, todos os políticos que foram presos na Lava Jato perderam a eleição. Só Lula, o fenômeno, ganhou, né? E aqui no mundo dos negócios, aí é melhor ainda, né? O Brasil tem um agronegócio e um setor mineral muito competitivos. A agricultura, eu costumo dizer, o êxito da agricultura brasileira é a grande esperança, porque mostra que é possível vencer as restrições à prosperidade em determinados setores. Por volta dos anos 50, 60, a literatura econômica dizia o seguinte: a agricultura brasileira não tem futuro. Terras são pobres, crédito é escasso e caro, os agricultores não são preparados. O que aconteceu? A agricultura ficou uma potência. O Brasil é uma grande potência agrícola no mundo, né? Isso foi o resultado de transformações institucionais que começam com a criação da Embrapa e pela emergência de novas fontes de geração de pesquisa científica e tecnológica no campo da agricultura. Hoje, 2/3 da prosperidade da agricultura brasileira tem a ver com tecnologia. 90% tem a ver com produtividade, né? Então, realmente, é uma coisa extraordinária, né? A agricultura brasileira se tornou a número 1 na produção de soja. Nós passamos os Estados Unidos, vejam só, né? Nós somos os exportadores número 1 de 7 produtos da agricultura. Número 1 em café, açúcar, soja, carne, frango, suco de laranja e, a partir do ano passado, celulose, né? Então, aumentou a potência, né? E é uma agricultura que cresceu 21% no primeiro trimestre deste ano, e ela é a grande responsável para a melhora do clima, de que o Brasil vai crescer mais do que se pensava, né? Nós não temos a vulnerabilidade do passado. O Brasil, a economia brasileira quebrava por 2 causas. Primeiro era uma quebra de bancos, o banco quebrava em cadeia, o capital de giro desaparecia, as empresas iam junto, né? A última grande crise bancária do Brasil ocorreu em 1995. Nós estamos completando quase 30 anos. E uma coisa interessante, está provado que a regulação bancária do Brasil é até melhor do que a americana. Porque essa quebra de 3 bancos que aconteceu lá nos Estados Unidos se deveu à não adoção pelo Banco Central americano de uma regra de marcação a mercado. Ou seja, se você tem no seu portfólio um empréstimo por empresa que ela quebra e a ação dela cai no mercado, você tem que ajustar no seu ativo esse valor, tem que dar um desconto, fazer uma provisão, né? Nos Estados Unidos, de modo geral, não tem isso. Então, os bancos da Califórnia captam muito dinheiro, porque estão no estado mais rico da federação, e não tinha quem emprestar o montante que eles arrecadavam. Então, eles passaram a usar uma parte do dinheiro, o que sobrava, para comprar papel público. O que aconteceu? Quando começou o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, esse papel público começou a cair no mercado. E os bancos não fizeram o ajuste. Continuou lá 100%. Quando alguém percebeu isso, o banco quebrou. Porque houve uma corrida e ele quebrou. Isso não teria acontecido no Brasil, para ver como a gente está avançado nessa área, né? O Brasil melhorou muito a qualidade de sua regulação a partir do momento em que, por convite do Banco de Compensações Internacionais, o Banco for International Settlement, que é o banco central dos bancos centrais do mundo, né? O Brasil passou a fazer parte dos comitês desse banco, que é o Banco da Basileia, que fixa, é o Banco Central dos bancos centrais do mundo e fixa as regras. E com isso, o presidente do Banco Central, os seus diretores vão para Basileia de tempos em tempos, participam, se reúnem com os melhores banqueiros centrais do mundo, e esses bancos se abriram para os técnicos do Banco Central, foram fazer estágio, pós-graduação, etc. Eles foram trazendo o estado da arte da regulação. E é por isso que o Brasil tem um sistema financeiro dos mais bem regulados do mundo, dos mais bem capitalizados,
do mais bem provisionados do mundo, né? E temos as contas externas saudáveis. O Brasil faz quase 20 anos não tem problema de dívida, porque a gente tem mais reserva do que deve. As reservas hoje estão em 340 bilhões de dólares e a dívida externa está em 320 bilhões. Né? Alguém até podia perguntar, por que não paga tudo? Porque não é conveniente, você precisa frequentar os mercados internacionais de capitais. Se você olhar somente a dívida pública, é 70 bilhões de dólares, dívida pública externa. Né? Portanto, o Brasil tem de reservas internacionais quase 5 vezes a sua dívida externa. Por isso que ninguém incorpora nas suas análises sobre o Brasil uma crise de balanço de pagamentos. E apesar dessa polarização, né, dessa violência que foi a campanha eleitoral, o dólar não variou muito, ao contrário do que aconteceu em outras ocasiões. Né? O Brasil tem 7 das 10 melhores universidades do Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta aqui à organização. Posso levar mais 5 minutos? Em 5 minutos eu termino. Já passei do tempo aqui. Olha, o Brasil tem empresas de classe mundial. Isso é eu costumo, vou levar menos de 5 minutos. Eu selecionei 12 empresas, não fiz nenhum estudo, não olhei seu fluxo de caixa, sua lucratividade. São empresas que eu conheço. Ou porque eu ouvi falar, porque tive algum contato, porque participei do conselho de administração, porque vi a empresa crescer, vi a empresa se expandir, né? E aí eu selecionei 12. Podia ser 50, com certeza, tem muitas lacunas aí. Quem são elas, né? Os casos empresariais de maior sucesso. Embraer. A Embraer era uma empresa estatal. Foi privatizada e explodiu. A Embraer se tornou a terceira maior produtora de jatos de passageiro do mundo. E no ano passado se tornou a número 1 de jatos de até 150 lugares. A Vale do Rio Doce, que se dizia era a mais eficiente empresa estatal do Brasil, era uma prova de que o Estado sabe administrar a empresa, bastou privatizar, a Vale explodiu. Né? E hoje é a 4ª ou 5ª maior mineradora do mundo. Né? A VEG, aqui de Jaraguá do Sul, é um caso espetacular. Certo? Mais da metade do faturamento da VEG hoje vem do exterior. E é uma área de muita sofisticação, como é a de motores. Né? E a VEG tem demonstrado uma capacidade inesgotável de inovação. Né? Inclusive, na época da Covid, ela começou a fabricar respiradores, vocês se lembram? 2 rodas, que eu menciono muito, aqui também de Jaraguá do Sul, não é uma empresa de bicicleta. Né? 2 rodas é uma empresa que produz aromas e sabores. Ela está presente nos maiores países da América Latina, exporta para o mundo inteiro, e eu diria que a 2 rodas, que é uma empresa familiar até hoje, fundada em 1925 por imigrantes alemães, né? Ela é um sucesso. Né? E está entre as maiores produtoras mundiais de aromas e sabores. Né? E vai por aí fora. Eu vou chamar a atenção para vocês aqui de uma Aeres, aqui na parte de baixo, Aeres. A Aeres é uma empresa de Fortaleza, no Ceará, que produz pás para energia eólica, que é um produto altamente sofisticado, de tecnologia muito de ponta. Né? E ela exporta para os Estados Unidos, para a América Latina, e começou a exportar para Israel, que é um país muito competitivo na área de energia eólica. Né? A JBS, que eu destacaria também, esquece aquele negócio da conversa do Wesley com o Temer, lá no Palácio do Jaburu. Né? A JBS é um caso impressionante de sucesso empresarial. Ela se tornou, há uns 5 anos atrás, 3, 5 anos atrás, a maior produtora de proteínas do mundo. E o ano passado assumiu a posição número 1 como maior produtora de alimentos do mundo. A JBS passou a Nestlé como maior produtora de alimentos do mundo. E vai por aí fora. Grendene, aqui perto do Rio Grande do Sul, Arezzo, na área do varejo, enfim, Pão de Açúcar, enfim. Por que essas empresas são bem-sucedidas? Nenhuma delas quebrou nas diversas crises porque passaram. Por um segredo muito simples, elas são bem geridas, elas são profissionalizadas, elas sabem navegar na crise, elas sabem proteger o caixa, elas se tornam mais poderosas às vezes na crise e compram aquelas que não se prepararam. Né? Então,
É uma coisa realmente para dizer o seguinte, olha, o Brasil tem condições estruturais muito parecidas com os países ricos, né? Muito melhores. Só o Chile aqui na América Latina rivaliza nessas condições estruturais, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista econômico. O que nos faz dizer que, apesar dos riscos que são muito sérios no campo fiscal, que são muito sérios no campo da produtividade, que estão condenando o Brasil a crescer pouco, quando se olha todo esse conjunto de conquistas estruturais que o Brasil fez nos últimos 50 anos, não há razão para não acreditar que o Brasil não seja capaz de um dia ficar um país tão rico quanto os Estados Unidos. Em resumo, não dá para desistir do Brasil. Muito obrigado. E agora? Ministro, pode sentar, por gentileza. Muito obrigada pela sua palestra, né? Uma aula aqui, abrindo o nosso segundo dia na Expo Gestão. Nós teremos agora aquele importante momento de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas devem ser enviadas pelo aplicativo da Expo Gestão. E para essa sessão de perguntas e respostas, convidamos ao palco Ernesto Heiselmann, empresário, conselheiro e um dos grandes incentivadores da Expo Gestão e do Musicário. Boa tarde a todos. Maílson, muito obrigado por essa aula aí. Hoje de manhã já tivemos o Maílson num seminário sobre economia. Foi brilhante, como foi agora no período da tarde. É sempre um privilégio poder ouvi-lo. E gostaria de colocar algumas empresas joinvilenses nessa lista aí, viu, Maílson? Embraco, por exemplo. Não, a Fundição Tupi hoje é uma empresa global com fábricas na América do Norte, na Europa. Provavelmente a maior fornecedora de blocos de motores no mundo. Nós temos o Cachutz, você conversou bastante com o Vandi ontem. Igualmente a empresa global hoje, inclusive com fábrica na China, enfim. Uma Deller que é centenária em Joinville. Mas isso... Como eu sou bisneto de joinvilense, então eu preciso dizer essas coisas. Tenho um amor muito grande por nossa terra. Outra coisa que eu notei, Maílson, e hoje em dia a gente navega em questões extremamente sensíveis e interpretações errôneas, algumas de propósito. Apenas chamar a atenção que quando o Maílson diz que pobre vota, é no sentido positivo, como uma resiliência e um fator positivo que o Brasil possui, né? E não o inverso. Bom, Maílson fez uma provocação sobre uma pergunta, e eu vou fazê-la. Maílson, 13,75 de taxa básica, está certo? Eu acho que sim. Está mais para certo do que de errado, né? Porque essas comparações que se fazem no Brasil, Ernesto, padecem de um conhecimento mínimo de como funciona o Banco Central. Algumas até mentirosas. Por exemplo, é muito comum a gente ver políticos, sobretudo do PT, dizer assim, o Brasil tem hoje a maior taxa de juros do mundo. Não é, né? Nós temos a Argentina com 97% de taxa de juros básica, né? Em segundo lugar, desde os anos 90, o mundo inteiro aderiu a uma tecnologia de combate à inflação, baseada em metas para a inflação, associada à autonomia do Banco Central para tomar medidas, e como fator básico a taxa de juros. Como é que a taxa de juros pode diminuir a inflação? Porque ela encarece o crédito. Fica mais caro comprar automóvel, comprar casa. As empresas adiam investimentos, porque o juro fica muito caro, e isso esfria a economia.
Então a gente está vendo hoje, a gente do PT, você está vendo, o ministro da Fazenda falou isso, a taxa de juros está afetando a atividade econômica. Meu Deus do céu, é isso mesmo. Né? O objetivo é afetar. É aquela história de um paciente que está doente, você tem que tratar uma doença grave, inflação é uma doença grave, isso implica renunciar a uma série de direitos. Você não pode ir para o cinema, tem que fazer uma cirurgia. O que eles estão querendo é o seguinte, o paciente está sofrendo, tem que parar o tratamento, né? E de preferência mandar o cara tomar um pileque, né? Parece ser assim. Então, segundo lugar... Pois não. Olá, melhorou? Mas ouviram o que eu falei? Acho que sim, não é? Então, segundo lugar, a taxa de juros no Brasil, ela não exerce completamente a função que é exercida em país rico. Porque uma parte considerável do crédito onde atua o Banco Central, a taxa de juros, não é suscetível de mudança pela taxa de juros. Por exemplo, crédito subsidiado do BNDES, seja qual for a taxa Selic, a taxa do empréstimo é a mesma. Isso acontece na agricultura, isso acontece na habitação. Então, entre 40% e 50% do crédito do Brasil não se altera com a taxa de juros. Então, para ter o mesmo efeito, imagine um sistema hidráulico composto de 2 canais. O objetivo é levar a água para uma caixa d'água. Mas um canal está entupido. E, portanto, uma bomba não funciona. Para outra funcionar e cumprir o objetivo de levar a água lá para cima, ela tem que ser o dobro da potência. Então, a potência da política monetária tem que ser o dobro da americana para produzir o mesmo efeito. Né? Então, a taxa de juros no Brasil, além disso, ela padece de uma coisa chamada confiança. Né? A confiança na economia brasileira é menor do que na economia americana. Portanto, os americanos conseguem, os europeus também, combater a inflação com a taxa de juros básica, neutra, básica, não é? De 2%. O Brasil, no último resultado do relatório de inflação do Banco Central, o cálculo é que é 4,5%. Então, para a taxa de juros ser neutra e não deixar a inflação fugir do controle, ela tem que ser pelo menos 4,5% em termos reais, ou seja, 7,5%. Dificilmente a taxa de juros no Brasil cai abaixo de 7,5%. Isso é ruim? Claro que é. O ideal é que a gente tivesse a mesma taxa de juros americana. Por que não temos? Porque não construímos as condições para isso, né? Em termos de educação, em termos do potencial de crescimento, em termos da confiança, em termos da percepção dos políticos, da maneira como funciona a política monetária, ao ponto que chegamos a uma coisa estapafúrdia. Ou seja, o Lula fala sempre que pode contra o Banco Central, ainda mais de forma desrespeitosa, porque ele não fala o nome, né? Ele fala, esse cidadão, uma coisa depreciativa. O que ele ganhou? Aumento da taxa de juros, porque ele criou a percepção de incerteza. Eu acho que o Lula quer acabar com a independência do Banco Central. Então, os estudos que a gente fez e outros consultores fizeram, a taxa Selic já deveria ter caído em março. Por que não caiu? Porque o Lula criou essa incerteza. E a expectativa de inflação subiu. Né? E depois ele começou a falar, não, a meta de inflação tem que ser alterada. Né? Tem que ser aos 4,5% do meu governo. E ele não se dá conta, e que a abundância incrível de estudos mostrando isso, toda vez que o governo aumenta a meta para a inflação, as expectativas se ajustam. Então, a inflação vai rapidamente para aquele nível, sem nenhum ganho. Certo? Em termos de queda de taxa. Pelo contrário, o Banco Central termina tendo que aumentar as taxas de juros, porque a taxa real cai, porque a inflação é mais alta. Certo? Portanto, deixa-me repetir, o Lula falou, é uma estupidez essa taxa de juros. E eu fiz uma declaração na época, né? Ainda bem que ele não reclamou, né? Eu disse, estupidez é dizer que o trabalho do Banco Central é uma estupidez. Né? E era realmente uma estupidez. E ele não para. Né? Ele não para. Então, nós temos que nos conformar. Enquanto o Brasil não resolve suas questões estruturais básicas, sobretudo no campo fiscal, o Brasil ainda vai ter uma taxa de juros muito alta. Claro, o Banco Central erra, provavelmente errou em algum momento, o Banco Central americano errou, porque isso não é ciência exata. A ciência exata é você fazer uma ponte. Então, fazer uma ponte, o engenheiro calcula com precisão
qual é o peso que essa ponte pode suportar. Na política monetária tem uma parte de técnica e uma parte de arte, né? De experiência, de feeling. Então, é 13,75, é 14, né? Então nunca vai ser preciso. Mas o Banco Central usa um ferramental que tem 100 anos de experiência, né? Modelos, aplicativos, etc. E não pode pensar que o Banco Central está mancomunado para fazer os bancos ganharem dinheiro, né? Porque, como mostrei aqui, banco ganha dinheiro quando já a taxa de juros é mais baixa. Muito bem, obrigado, Maílson. Olha, estou com o celular aqui, não é por uma educação não, viu? É que eu recebo as perguntas aqui pelo celular. E uma pergunta aqui do nosso público, Maílson. Na sua opinião, onde o Brasil deverá concentrar suas alianças comerciais, tendo em vista as cadeias brasileiras mais promissoras? Olha, eu acho que não é uma questão de alianças comerciais. É uma questão de se tornar atrativo. Certo? A empresa multinacional vai investir no Brasil, sobretudo aquelas novas, né? Porque as atuais vão investir mesmo, porque tem que atualizar a tecnologia. Você foi líder de uma empresa multinacional, ou controlada por multinacional, e saber que você tem que estar o tempo todo renovando a tecnologia. Isso implica investir. Você vai ter que ampliar a sua fábrica. Mas o investimento novo, né, ela vai depender muito da confiança, do equilíbrio macroeconômico. E, nesse sentido, o mais importante para o Brasil é insistir em reformas que tornem o país mais atrativo do que ele é. Isso significa ir à frente na reforma tributária, que não teve tempo de falar aqui, mas pode ser uma grande coisa que vai acontecer no Brasil, a reforma tributária. Eu estou muito otimista com ela e podemos ter uma agradável surpresa de até o fim do ano termos um sistema tributário decente, simplificado, que auxilia as empresas a ser mais competitivas, né? Então, é por aí que o Brasil vai ganhar. Mas você falou durante a sua palestra sobre a questão da produtividade e de que talvez pudesse discutir isso agora nesse momento dos debates. O que você quer dizer exatamente com produtividade? Como é que isso se manifesta na economia e quais seriam os caminhos que a gente tem para aumento da nossa competitividade como país? Olha, Ernesto, produtividade, e praticamente todos sabem aqui o que é, não vale a pena repetir, é fazer mais coisas com os mesmos recursos. Ou fazer cada vez mais com mais recursos, certo? E a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. O PT até hoje não aprendeu isso. Ele acha que é gastando dinheiro público que o país cresce. Você pegar o caso americano, do pós-guerra para cá, 80% do crescimento da economia americana se explicam por ganhos de produtividade. Eu acho que eu mencionei aqui, a agricultura brasileira, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, 94% do sucesso da agropecuária se deve à produtividade, ou seja, o uso de tecnologia moderna, máquinas mais modernas, a capacidade de gestão do agricultor brasileiro, o uso da tecnologia digital, né? Outro dia eu vi o estado do Mato Grosso do Sul, na área em que chega a internet, a propriedade do Rio Grande do Sul são mais informatizadas do que as americanas, na média, né? E é isso que gera mais produtividade, né? Então, quanto mais produtividade, mais o país cresce. E a produtividade depende de um conjunto amplo de fatores. Depende da inovação, né? Você produzir cada vez mais, de maneira mais eficiente. Depende da qualidade da mão de obra, o trabalhador mais preparado, mais produtivo. Depende da logística, né? E da qualidade do sistema de transporte. Depende da qualidade do sistema tributário. Depende da qualidade do sistema político, que não tem crise ou tem crise. Quanto mais estável, mais confiável. Portanto, a produtividade é a síntese de um conjunto amplo de fatores que fazem o Brasil produzir cada vez mais com os mesmos recursos. E é isso que gera o crescimento econômico. O mundo começa a crescer de forma sistemática a partir do século XVII. Até o século XVII, não é? O mundo crescia 3 anos, depois despencava, né? A renda per capita crescia muito em caso de uma grande peste, digamos assim. A peste negra matou metade da população de Londres, né? A renda per capita subiu muito rapidamente, tá certo? Então,
Hoje não, a renda per capita cresce porque as empresas são mais inovativas. O ambiente em que eles operam é mais favorável, elas são mais eficientes. Isso é que é a produtividade. Muito bem. E o fator por trás disso tudo, como falamos hoje de manhã, é a educação de qualidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito Todos bem. os casos bem-sucedidos no mundo têm por trás uma educação de qualidade. Uma pergunta que diz muito a respeito de Santa Catarina, Maílson, onde as privatizações portuárias, fruto da Lei 8630 de 93, salvaram, digamos assim, a estrutura portuária nacional com maciços investimentos em operações privadas. Pelo conjunto da obra que você vê nesse governo, temos chance de evoluir em privatizações portuárias e, portanto, reduzir o nosso custo de logística, ou veremos o inverso? Acho difícil, né? Você tem um porto pronto para ser privatizado, que é o Porto de Santos. O ministro dos Portos e Aeroportos é contra. Ele cria dificuldade e acha que o mundo inteiro tem empresa estatal nos portos, começa a usar o exemplo que não se aplica ao Brasil. Deixa eu aproveitar, o Ernesto. A civilização, você começa a contar a civilização de 10 mil anos atrás. Portanto, na nossa civilização tem 100 séculos. Empresas estatal começaram a surgir no século 98. Só 2 séculos é que o mundo nunca foi, o Estado nunca foi produtor de bens e serviços. Como é que isso aconteceu? Aconteceu primeiro na Europa, no século XVIII, quando se começou a perceber que a Inglaterra estava ficando rica. E os belgas, italianos, franceses, enfim, alemães, por que a Inglaterra é rica e nós não somos? Porque eles fizeram a Revolução Industrial. Então nós vamos fazer a Revolução Industrial. Mas para isso você tem que ter ferrovia, banco e assim por diante. Isso requer capitais, empresários, eles não tinham. Mas era uma falha de mercado e nesse campo cabia o Estado suprir. Então a criação da empresa estatal não foi para questão estratégica de soberania nacional. Foi para suprir uma falha de mercado e fazer com que esses países ficassem ricos. E a Alemanha é o grande exemplo, né? A Alemanha, ainda no século XIX, passou a Inglaterra, porque ele tinha melhor qualidade de educação e de tecnologia. Sabe? Então, aqui no Brasil, o Banco do Brasil se justifica. Porque quando o Banco do Brasil foi criado, em 1808, de uma hora para outra, chegaram aqui 15 mil portugueses no Rio. E não tinha moeda para comprar e vender, para comprar pão, farinha, leite, etc., na mercearia da época, precisava ter moeda. Então, o governo português no Brasil olhou o exemplo do Banco da Inglaterra e criou um banco à semelhança do Banco da Inglaterra. Um banco com capacidade de emitir moeda. Então, ele tinha um lastro e emitia. Por exemplo, o primeiro banco do Brasil nada teve a ver com crédito. Era para suprir moeda para a Praça do Rio de Janeiro, senão não funcionaria, né? Então, altamente justificável. A Petrobras, mesma coisa, né? O Brasil tem que explorar o petróleo, você não tinha empresário, não tinha mercado de capitais para isso, o Estado teve que fazer. A partir do momento em que o empresário brasileiro adquire musculatura, capacidade, empreendedorismo, o mercado de capitais funciona, ele vai ser mais eficiente que o setor privado, né? Então, a Petrobras não tem nada de estratégico, certo? Imagina, né? Petróleo é uma coisa estratégica, estratégica é educação. Tem um ministro do petróleo da Arábia Saudita, que ele tem uma frase muito interessante. Diz, olha, esse negócio que petróleo vai ser a salvação de muitos dos nossos países aqui, esquece isso, né? Por quê? Um belo dia não vai ser. E ele explicou o seguinte, olha uma coisa, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Ela acabou porque surgiram alternativas tecnológicas muito mais eficientes. Então a idade do petróleo vai acabar, não é? Você vai ter energia mais barata, energia mais abundante, não é? E a gente tem a Petrobras, além do mais, a Petrobras muda de administração a cada 4 anos, né? O Brasil introduziu um sistema moderno de precificação dos preços dos combustíveis, que era olhar o mercado internacional, como faz todas as empresas de petróleo do mundo rico,
Aí chegou um cara lá, o novo presidente falou, não, não tem que mudar isso. E o Lula falou, temos que abrasileirar o preço do petróleo. Que estupidez, né? Existe uma regra de teoria econômica, já provada há várias décadas, que chama Lei do Preço Único, que diz o seguinte, qualquer commodity, quando você exclui o custo de transporte, o custo da tributação, o custo da internação, o preço é o mesmo em todo mundo. Interessante que o Lula não propôs abrasileirar o preço do trigo. O trigo é exatamente isso. Quando no mercado internacional a cotação sobe, o pãozinho sobe também, né? Não propôs abrasileirar a soja, né? Bem que ele gostaria, né? Bem que ele gostaria, para controlar preço, né? Porque tem que ser do petróleo. Porque o petróleo tem essa coisa simbólica, tá certo? De que é estratégico, você tem... E eles inauguraram uma política que gera incertezas, né? Pode matar as empresas que estavam surgindo com capacidade de competir com Petrobras na importação de petróleo e derivados, e o Brasil vai ficar menos rico, né? A Petrobras vai ficar menos rica, mas satisfazer uma visão ideológica equivocada de que o governo tem que mandar na Petrobras e é ele que fixa a regra do aumento de preço e não o mercado, né? A gente percebe que o Maílson cita muitos fatos históricos, cita economistas que tornaram a economia uma verdadeira ciência, menciona fatos que ocorreram em outros países há séculos atrás. E hoje de manhã, quando vínhamos aqui para a Expo Gestão, eu lembrei que o Maílson fez 1 ou 2 anos de anos sabáticos, digamos assim, e se mudou para Londres e se dedicou muito a estudar a economia. E eu disse para o Maílson que eu achava que aquilo foi um divisor de águas para ele, porque as palestras, os artigos, todas as menções que ele faz sempre vêm enriquecidas desses fatos históricos. Não é uma leitura apenas contemporânea, mas é uma leitura que tem um fundamento histórico de fatos que já aconteceram e que deveriam servir de lição para nós. Maílson, o que fez você decidir por esse ano sabático? Como foi isso? E estou certo nessa leitura de que foi um divisor de águas para você? Olha, Ernesto, isso é uma história longa que eu vou tentar resumir o máximo, né? Eu liderei durante 2 anos, em 83 e 84, um grupo de 100 a 150 técnicos que fez uma radiografia do setor público, encontrou deficiências, né? Isso a gente aprendeu nas negociações com o Fundo Monetário Internacional, naquela crise de 82, né? Em que o Brasil tinha um sistema de finanças públicas muito primitivo, né? Em que o Banco do Brasil, ele podia sacar do Banco Central o que ele quisesse, era um cheque especial à disposição do Banco do Brasil. Plante que o João garante. O Banco do Brasil dava conta do recado. O Banco do Brasil não precisava captar recursos. Houve um tempo até que a direção do banco desestimulava os gerentes de buscar depósitos. E fazia todo sentido, porque você chegava lá no Banco Central, né, e sacava, né? Isso era uma fonte de endividamento público, em última análise, porque inundava de liquidez a economia, e o Banco Central tinha que recolher essa liquidez emitindo título do Tesouro Nacional, lançando no mercado títulos do Tesouro Nacional de sua carteira. Isso era insustentável e era uma fonte do processo inflacionário de então. Então, esse grupo chegou à conclusão de que a gente tinha que acabar essa relação umbilical entre o Banco do Brasil e o Banco Central, o que implicava eliminar a conta-movimento, que era uma conta que o Banco do Brasil sacava. Em segundo lugar, o Banco Central do Brasil ele tinha funções de fomento, de desenvolvimento. Era um banco de desenvolvimento. O Banco Central financiava a agricultura, as exportações, isso não tem em canto nenhum do mundo. O Banco Central tem 2 funções básicas: assegurar a estabilidade da moeda, assegurar a rigidez, né? A sustentação do sistema financeiro, sem o qual não tem desenvolvimento, né? Então, fizemos várias outras sugestões, acabar o orçamento. O Brasil tinha um orçamento monetário, né? Acabou o orçamento monetário, passou a ter só o orçamento da União, e isso foi interpretado pelos líderes do Banco do Brasil, dos funcionários, como uma conspiração contra o Banco do Brasil. Então, era uma conspiração para destruir o Banco do Brasil e entregar o Banco do Brasil de graça para o Bradesco. Essa era a história que circulava. E o pior, quem está comandando isso é um dos nossos. O Maílson é funcionário do Banco do Brasil, está lá para destruir o Banco do Brasil. Enfim, nós levamos a cabo os estudos e
Conselho Monetário aprovou os estudos e isso gerou uma ação popular contra o Ministério da Fazenda e uma juíza de Brasília mandou arquivar os estudos. Né? Foi uma tragédia para nós tínhamos trabalhado 2 anos. Isso acabou, outra história, foi ressuscitado, né? E todo esse projeto foi executado, acabou com todo o movimento, criou-se a Secretaria do Tesouro Nacional, acabou o orçamento monetário, o Banco do Brasil virou um Banco Central clássico, o Banco Central clássico. Né? E aí, o Tancredo Neves, que era o candidato, ele acompanhou de perto, né, o ministro Galvez. Eu fui com ele algumas vezes conversar com o Tancredo para explicar. Né? E o Tancredo comprou a ideia, tem que fazer. E vamos fazer com que o Figueiredo faça, porque a impopularidade fica com ele. E não conseguiu. E um dia o Dornelles, que era parte desse grupo, o Dornelles chegou na minha casa, me visitou, e disse assim, eu queria, o Tancredo pede para você continuar. Eu tinha prometido à minha família que eu não ia continuar, porque era uma loucura, né? Me difamavam em boletins, em jornais e tudo mais, e eu ia deixar isso para trás. E o Dornelles disse, olha, o Tancredo quer que você continue no mesmo lugar. E aí bateu aquela coisa o ideal de servir, e contra a promessa que eu tinha feito à minha família, decidi continuar, porque a gente ia executar o nosso projeto. E sucede que o ministro das Comunicações ia ser o Antônio Carlos Magalhães, e ele queria manter o secretário-geral do Ministério das Comunicações. E o Tancredo não queria. Então ele precisou criar uma história. Nenhum secretário-geral vai continuar. Né? O Danelli foi lá em casa 8 dias antes da posse para contar essa história. Mas desculpa, o presidente não pode manter o convite, mas ele faz questão de ter você no governo dele. E veio te oferecer aqui uma diretoria do Banco Central. Eu não quero, pô. Não estou aí procurando cargo. Eu lutei por um conjunto de ideias. Resumindo, nunca aceitei. E um dia chegou o presidente do Banco do Brasil, foi me visitar e disse, olha, mas eu sei da sua posição. Faz o seguinte, eu tenho uma sugestão a você, vai ser diretor da Caixa Econômica. Eu digo, Camilo, eu não aceitei ser diretor do Banco Central, vou ser da Caixa Econômica, não aceito. Tudo bem, vamos fazer outra coisa. Existe uma vaga de diretor de um banco, do qual o Banco do Brasil é sócio, e eu posso indicar esse diretor, esse cargo está vago. Aceite, por favor. Não quero. Não quero. Eu estava revoltado, né? E aí o Camilo foi falar com o ministro Galvez e contou lá a história. O ministro Galvez me chamou. Senhora, mas eu estou te apoiando em tudo. Você está certo, não querer cargo do governo. Agora você enlouqueceu. Você tem que ir para Londres. Isso aqui não vai dar certo, ele falou, né? Vai ser problema. E lá em Londres você vai aperfeiçoar o seu inglês, educar os seus filhos. Em resumo, fui para Londres, né? Só que esse banco em que eu fui ser diretor, ele estava em extinção. Era um banco de consórcio formado por 5 grandes bancos. O Banco of America, o Banco do Brasil, o UBS, o Deutsche Bank e o Daiichi Kengo japonês. E esse banco, ele captava recursos no mercado e emprestava para, basicamente, empresas estatais no Brasil. E com a crise da dívida externa, tudo isso paralisou. Então, eu cumpria minhas funções com 1 hora de trabalho por dia, né? Participar dos comitês, etc. E eu tive um tempo imenso livre para ler. E aí é o maior período intenso de aprendizado que eu tive, né? Me dediquei a estudar a história da Inglaterra, acredito até que estudei profundamente, né? E era uma época de grandes transformações na Inglaterra. Era a época da Margaret Thatcher, das privatizações. Eu acompanhei as principais privatizações, que era uma coisa espetacular, das telecomunicações, do aço. Comecei a aprender coisas, por exemplo, desculpa se eu estou falando, mas eu vou terminar. Um dia eu estou vendo nos jornais 2 coisas que me surpreenderam. O governo contratou um headhunter para escolher o presidente da estatal do aço, que era British Steel. Eu falei, como assim? Né? Não é o governo que escolhe? Não, porque a estatal não é um instrumento de poder, ela exerce um papel que o Estado tem que exercer. E quando vamos privatizar, também deve prevalecer isso, escolher o melhor. E mais para minha perplexidade, o escolhido foi um canadense. Imagina se aqui a gente fosse escolher um argentino
né, para ser o presidente da Petrobras, por exemplo. Né? Então, acho que nem pode, a lei não permite. Né? Todas essas coisas, outra coisa, o Canal da Mancha, né, aquele túnel, foi lançado quando eu morava lá. E eu li o Financial Times, e acostumado às coisas do Brasil, lá na reunião matinal, eu digo, sabe uma coisa, eu não vi uma coisa importante nesse projeto. Qual é? A fonte dos recursos. Onde é que vocês vão financiar esse projeto? Como assim? Sim, porque aqui no Brasil a gente diz quais são os recursos disponíveis, né? Vou terminar. E aí, senão, você vai mandatar um banco e ele vai lançar papéis e tudo mais. Então, em resumo, eu tive um período de grande aprendizado do que acontecia na Inglaterra e de grande mergulho na história, na economia. Aproveitei para fazer cursos de extensão na Universidade de Londres, fiz curso sobre Partido Trabalhista, ciência política, enfim, foi um período de grande aprendizado e que mudou minha cabeça. Né? Então, eu saí daqui intervencionista, achando que o Estado tem o papel no desenvolvimento, e voltei partidário das ideias liberais, de que o mercado é melhor do que o Estado, de que o Estado tem maior potencial de erros, enfim, e que o Brasil tem condições de, com o setor privado, superar os obstáculos que o impedem até agora de ser um país muito rico. Muito bem. Nós temos um sinal vermelho aqui, tempo esgotado já há bastante tempo. Então, desculpe eu não poder fazer todas as perguntas que vieram por parte de vocês, mas temos que cumprir o tempo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Maílson. Valeu, como você disse. Desculpa pelo tempo. Obrigado.